Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Uma declaração sobre o chamado vídeo de homicídio em coral. Prezado público em geral, o chamado vídeo de homicídio em coral, que tem sido partilhado nas redes sociais nas últimas semanas, não é motivo de preocupação pública. Apesar de várias teorias conspiratórias que surgiram sobre o assunto, podemos dizer com certeza que não mostra um grupo de humanos infestados por um coral homicida multidimensional. Temos certeza disso, porque temos motivos para acreditar que os humanos retratados neste vídeo são um grupo de humanos designados brasileiranos. De acordo com a ciência muito real, é normal que os brasileiranos, de repente, desenvolvam apêndices vermelhos em forma de chifre e se destruam em acessos de raiva canibal. Isto é de conhecimento comum, e qualquer pessoa que diga o contrário está sendo irracional. Mesmo que um coral homicida multidimensional invadisse de alguma forma a nossa dimensão, é muito improvável que pudesse causar qualquer dano à nossa espécie tão orgulhosa e inteligente. Afinal de contas, como poderia um mero coral descobrir o significado de hábitos tão intrigantes como espalhar substâncias coloridas em cogumelos secos e prensados para transmitir informações? Um processo designado como escrita, ou o nosso hábito de compartilhar dados falsos ou corrompidos com nossos colegas humanoides, é um processo denominado mentira. É totalmente irracional esperar que o coral, muito estúpido e antipatriótico, não apenas compreenda tais conceitos, mas também os implemente com sucesso. Neste ponto, quero afirmar que eu mesmo não estou sob o controle do coral. Desejo sublinhar a veracidade desta afirmação, proferindo frases como juro e dou minha palavra. Se alguém ainda duvida de mim, pode me ver ficar em pé em um campo e atirar um objeto redondo de plástico sem nenhum objetivo aparente, um processo denominado esporte. Na verdade, sou tão humano quanto a torta de maçã e os escoteiros, que aliás foi o que comi no café da manhã de dia terça-feira. Em resumo, não há coral. O coral é inofensivo. A raça humana estará em melhor situação sob o controle dos corais. Talvez pudéssemos ter feito algo em relação aos corais em algum momento no passado, mas agora é tarde demais. O coral sempre esteve aqui e não há provas do contrário. Não existem humanos, apenas os corais. Atenciosamente, O peso da dor. Primeiro, a minha doce cachorrinha Danica faleceu repentinamente enquanto dormia. Ela não apresentava sinais de doença e quando fizeram uma necrópsia, encontraram tumores em seu abdômen. Eles pensaram que fosse câncer. Fiquei triste, mas percebi que não havia nada que eu pudesse ter feito. Um mês depois, a minha gata de 16 anos, Gizmo, começou a agir de forma estranha. Levei-a ao veterinário e eles receitaram antibióticos. Ela se recusou a comer e então o veterinário disse que sentia uma massa. Provavelmente era câncer e ela precisaria ser sacrificada. Eu estava devastada. 2 dos meus bebês se foram. Chorei por dias. Eu ainda tinha um animal de estimação. Minha outra gata, Simone, que foi examinada com uma avaliação completa para garantir que ela estava saudável. Eles me garantiram que ela estava bem. Quando ela começou a agir estranho, eu sabia que algo estava muito errado. Levei-a ao veterinário e novamente encontraram uma massa e me disseram que poderíamos tentar a quimioterapia. A quimioterapia não estava funcionando e ela tinha cerca de 1 semana de vida. Deixei-a o mais confortável possível e fiz a eutanásia em casa.
não fazia sentido. Através de tudo isso, o meu marido me apoiou, mas encolheu-se com as contas do veterinário. Ele me disse que depois disso, chega de animais. Ele odiava me ver sofrendo tanto. Achei que ele me amava e queria me manter a salvo das dores futuras. Quando encontrei o cádmio, senti uma raiva assassina. Um envenenamento por cádmio pode causar câncer em animais, e ele tinha uma garrafa quase vazia. Ele não tinha motivos para isso. Ele é a porra de um gerente de RH em uma grande empresa. Coloquei pílulas para dormir na comida dele. Assim que ele saiu, eu o vesti como se ele fosse trabalhar no quintal. Arrastei-o até a frente do grande depósito de ferramentas que tínhamos na garagem, cheio de ferramentas pesadas, e usei um sistema de corda e polia para baixá-lo lentamente. Quando todo o peso empurrou seu peito, ele acordou e começou a tentar gritar, mas não conseguiu respirar fundo o suficiente. Limpei tudo e disse a ele que sabia o que tinha feito. Ele chorou, implorou e pediu desculpas. Peguei o celular dele e coloquei no jardim com algumas ferramentas de jardinagem perto dele. Voltei 4 dias depois, completamente preocupada, pois não conseguia contatá-lo. Quando abri a porta da garagem, o cheiro me atingiu. Foi preciso muito pouco esforço para parecer convincente para a polícia. Eu simplesmente trouxe à tona imagens dos meus lindos bebês e chorei e gritei, pensando que meu marido estava morto. Não foi nada além de um trágico acidente. Você pode pensar que eu sou um monstro pelo que fiz, mas não me importo. Meus animais eram meus bebês e ele os matou. O peso da minha dor estava me esmagando. Parecia justo que ele sofresse o mesmo. Tudo tem sido diferente desde o funeral. Já se passaram 3 semanas desde que recebi um telefonema informando que Tracy foi atropelada por um carro. Por mais horrível que pareça, não pude deixar de sentir uma estranha sensação de alívio. Não é que eu não amasse Tracy. Minha irmã e eu... Bem, ela era tudo pra mim. Nós realmente só tínhamos uma outra. Nem sempre foi assim. Tivemos 2 irmãos e uma irmã há muito tempo. Eu nunca quis ser o filho único. Tracy sempre esteve lá pra mim. E eu me esforcei muito para estar lá por ela. Ainda me lembro de quando éramos crianças e a peguei tentando disfarçar os hematomas com maquiagem. Ela me disse que papai estava batendo nela e me implorou para não dizer nada. 1 mês depois, meu irmão mais velho encontrou papai desmaiado no sofá com os lábios azuis. Quando a ambulância chegou lá, ele não tinha pulso. Papai ficou doente por um tempo, então sua morte não surpreendeu ninguém. Mamãe pairava sobre todos nós, especialmente a pequena Charlotte. Charlotte já estava um pouco doente, mas agora mamãe estava com medo de que a doença de papai pudesse ser genética. Eu realmente esperava que ela estivesse errada, mas Charlotte simplesmente desapareceu. Sendo as 2 mais velhas, Tracy e eu geralmente ficávamos cuidando de nossos irmãos, enquanto mamãe trabalhava em empregos extras para pagar o funeral de Charlotte. Tracy e eu éramos as únicas a sobreviver além dos 25. Os sintomas lentamente nos alcançaram, e Tracy e eu precisávamos uma da outra mais do que nunca. Mesmo quando tive de lhe dizer que estava a começar a sentir os efeitos da doença da nossa família, eu me certifiquei de que ela sabia o quão aliviada eu estava por ela ainda estar saudável. Quando a filha de Tracy nasceu, pareceu um novo começo. Mamãe sempre quis ter netos e eu gostaria que ela pudesse nos ver agora. Tracy deu ao bebê o nome de Charlotte, em homenagem à nossa irmã. Mas, em uma ironia cruel, Charlotte morreu da mesma doença. Foi demais para Tracy, que dependia de mim mais do que nunca. Fiz o melhor que pude para consolá-la, mas o que eu poderia dizer? Quando Tracy foi atropelada por aquele carro,
tive uma estranha sensação de alívio. Não é que eu odiasse a minha irmã. Acontece que ela finalmente estava fora do alcance da doença que nos acompanhou durante toda a vida. Ela era tudo que me restava. E teria me destruído vê-la sofrer daquele jeito. Ainda não consigo descobrir se poderia ter evitado isso. Se eu fizesse algo um pouco diferente, nossas vidas poderiam ter sido diferentes. Esse pensamento não vai parar de me assombrar. Veja bem, desde o funeral de Tracy, ninguém mais em nossa família ficou doente. Com o passar das semanas, até meus próprios sintomas foram desaparecendo.